Roda assim. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje a gente vai falar sobre produtos canônicos. Antes de a gente entender a parte de multiplexação e demultiplexação, que é o próximo tópico, a gente precisa entender esse decodificador aqui, que a gente dá o nome dele de produto canônico. O que acontece? Imagina só um circuito em que você tem uma entrada binária nele, certo? Nesse caso aqui eu tenho as minhas entradas, minhas inputs, e aqui eu vou ter as minhas saídas. Só que você quer, ou seja, outputs, só que você quer que apenas uma saída seja atuada por vez, ou seja, nos seus pinos da saída apenas um pode atuar por vez, para cada uma dessas combinações da entrada. Então, será que tem como fazer um circuito disso? Tem, você faz um decodificador, você pega um código conhecido, que é o código binário, e você passa para um código desconhecido, tá bom? Que nesse caso é um acionamento sequencial, tá? E aí acontece, como é que a gente pode fazer esse circuito de uma forma que seja muito simples de se analisar? Poxa, se você for analisar ele, a tabela verdade da entrada em relação a cada saída, então você vai obter a expressão para cada um deles como S0, vamos começar com ele. S0 você vê que ele só aciona nessa daqui, ó. Ele é nível lógico alto. Nesse caso eu tô presumindo que meu acionamento ele é nível lógico alto, o resto é tudo nível lógico baixo, tá? Quando eu tiver a combinação 0, 0, 0 para A, B, C, sendo A o mais significativo e C o menos significativo na entrada, essa é a única combinação de toda a minha tabela verdade de entrada que faz com que meu S0 ele vá para o nível lógico alto. Então, já que a gente está trabalhando com nível lógico alto, a gente pode usar o quê? A soma de produtos. Então, nesse caso, eu teria o A barrado, I, B barrado e C barrado. Como eu não tenho nenhum outro nível lógico alto na saída, eu não vou ter uma soma aqui com algum outro termo. Então, perceba o quê? Que esse resultado de S0, ele só foi feito a partir do quê? De produto entre as minhas entradas. Agora, perceba, para o S1, por exemplo. O S1, que é esse daqui, ó, você vai ver que a única, de todas as saídas, a única que aciona em nível lógico alto é quando A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 1. Então, nesse caso, se eu aplicasse de novo soma de produtos, eu obteria A barrado, B barrado e C. A mesma coisa seria para o S2. Se você olhar aqui, você vai obter o quê? Você vai obter A barrado, B e C barrado. Porque a única saída em S2 que eu tenho em nível lógico alto é quando essa combinação aqui das entradas ocorre. O restante é tudo em nível lógico baixo. Percebe então que dando essa convenção que eu vou ter o acionamento em nível lógico alto, eu vou trabalhar com soma de produtos, e isso me resulta no quê? Que todas as minhas saídas elas vão ser apenas a multiplicação da combinação que eu quero nas entradas, para resultar nesse valor, e dessa forma você vê que só gera produtos, e é por isso que chama de produtos canônicos, porque eles são a base de todo um conjunto de entradas e que reflete numa saída. E esses produtos canônicos, por sua vez, eles permitem o quê? Que você faça um decodificador de binário para um código sequencial em que você tem várias saídas e cada saída é acionada apenas uma por vez. E isso é a base da nossa chave de seleção por meio digital. Porque perceba, para eu selecionar algo que vai ser enviado para um circuito combinacional, para um microcontrolador, alguma coisa, eu tenho que permitir que apenas uma saída se comunique por vez. Imagina só, eu vou desenhar aqui, por exemplo, esse esboço aqui. Eu tenho aqui um chipzinho, por exemplo. Isso daqui é bem feio, por exemplo. Eu estou falando de um simulador eu estou simulando aqui um chip de um PIC. O PIC é um microcontrolador. O PIC é um microcontrolador, ele vai fazer todos os cálculos, aritmética e tudo mais. Só que aí ele tem vários pinos de entrada que ele vai receber as informações. Só que ele não lê tudo ao mesmo tempo. Ele tem que selecionar uma por vez. Então, como é que o microcontrolador, o que ele tem internamente? Ele vai ter internamente um dispositivo de seleção que permita que apenas uma entrada seja lida por vez. E a base para a gente começar a entender isso é partindo desses produtos canônicos, que eles vão ser utilizados em multiplexadores e demultiplexadores, entende? A partir disso, então, a gente dá o nome desse decodificador de produtos canônicos. Os produtos canônicos, então, resumindo o conjunto da ópera, eles vão ser um decodificador que ele pega binário, converte para um código sequencial em que apenas uma saída é acionada por vez. E como é que ficaria o circuito dele? O circuito dele ele vai depender do número de entradas, então eu vou ter o número de saídas igual a 2 elevado ao número de entradas. Então, nesse caso, como eu tenho 3 entradas, vai ser 2 ao cubo
que é igual a 8 saídas. E como é que faz para escrever isso? Eu vou apagar aqui para vocês. A escrita ela é feita à base de portas lógicas NOT e AND, porque são as únicas operações que eu vou estar realizando. Então, nesse caso, para essa tabela eu teria as entradas A, B e C. E aí, por exemplo, para o S0, o meu S0 ele seria o meu A barrado, B barrado e C barrado. Então eu teria o barramento, os 3 barramentos na entrada e o meu S0 na saída. Roberto, mas você disse aqui que as entradas, elas não podem ser assim, ó, tudo negado aqui nessa porta lógica AND. A gente pode utilizar o teorema de De Morgan e pode transformar isso daqui numa NOR. A questão que fica é, beleza, para esse caso dá. Agora, por exemplo, para o outro caso que eu tenho o S1, por exemplo, você vai perceber o que para o S1? Eu vou colocar em outra cor aqui só para não confundir vocês, tá? Você iria fazer o jump, então, dessas entradas. Eu teria uma outra porta lógica AND aqui. Só que nem todos eles são negados na entrada. Para o caso do S1, apenas o A e o B que eles vão ser negados. Então, eu teria aqui, ó, 2 NOT na entrada. O meu C, ele viria limpo para cá, entraria C normal. O B, ele viria negando aqui. E o A também, ele viria e seria negado aqui na entrada. Entende? Então, esse é um circuito que vai acontecer desse caso aqui, que você poderia simplificar, mas no final das contas, quando em termos de fabricação, é tão pequeno, né, o componente que não faz diferença, porque é um só no circuito, né? E o resto não tem como você melhorar muito aqui, muita coisa, tá? E aí acontece, você vai fazer esse joguinho de você ir alternando as negações na entrada e sempre utilizando ANDs, que aí você vai montando elas. Eu vou colocar um desenho esquemático aqui completo para a gente analisar como ficariam todas as possibilidades, tá? A few moments later. Analisando aqui todo o desenho dos produtos canônicos, você vê o quê? Que você tem a entrada A, B, C, e aí para cada uma situação do S0 até meu S7, eu vou ter o quê? Jogo de entradas entre ANDs e NOTs. Então perceba aqui, para o S0, o S0 eu vou ter A barrado, B barrado, C barrado, tudo fazendo AND, que é o que ocorre aqui, ó. O A está em 0, o B está em 0 e o C está em 0, então é tudo barrado, como eu tinha explicado. O S1 a mesma coisa, ó, é A barrado, B barrado, C. Se você olhar aqui na entrada, ó, 0 A barrado, 0 B barrado e C, porque é 1. Aqui no S2 você vai ter o quê? A barrado, B, C barrado. Por quê? A barrado, B e C barrado. Depois no S3 você vai ter A barrado, B, C. Perceba. A barrado, B, C. Mesma coisa para o S4. A, B barrado, C barrado. Perceba, ó. A, B barrado, C barrado. Para o S5, A, B barrado, C. Olha só. A, B barrado, C. Para o S6, A, B, C barrado. Olha só. A, B e C barrado. E por sua vez para o 7, ó, é A, B, C. As entradas A, B e C. Entendeu? Da forma que eu analisei com vocês antes. Ah, e se eu quisesse fazer para outros? Porque nesse caso eu estou usando uma AND com 3 entradas. Se você não tivesse a entrada C, por exemplo, a sua tabela ela ficaria reduzida. Então acontece, você teria menos possibilidades, que seriam 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Ah, mas nesse caso como é que a gente faria? Simples, você vai analisar da mesma forma. O 0, 0, que seria para A e B, ele seria o meu S0, ele seria igual a barrado, B barrado. O S1, ele seria igual a barrado, B. O S2, ele seria igual a B barrado, e o S3 ele seria igual a B, entendeu? Então assim, é a mesma lógica que você vai aplicar sempre nos produtos canônicos. Isso daqui é um decodificador, como a gente já havia visto na última aula. Só que aí o que ocorre? Vai chegar uma hora que dependendo do seu gerador de produtos canônicos, ele vai ser tão grande, que aí vai ser necessário você trabalhar de outra forma. Na verdade, a análise ela é a mesma, só que você vai encontrar na literatura com outro nome, que ele é chamado matriz de encadeamento. E aí, dependendo da sua quantidade de entradas, nesse caso aqui ela é chamada de matriz de encadeamento duplo. Por quê? Perceba, eu tenho as entradas A e B e a C e D. Você vê que aqui eu gerei na A, B, todas as possibilidades entre eles, aqui para gerador de produtos canônicos, eu tenho o A e B barrado, eu teria o A barrado e B, eu tenho o A e B barrado, eu tenho o A e B. A mesma coisa para o C e D, eu vou ter o C barrado, D barrado, o C barrado, D, o C e D barrado e o CD. Então você vai ter que fazer o que? Para você, nesse caso como são 4 entradas, você vai ter que fazer o que? Uma duplinha, né? Você tem uma dupla aqui e você vai fazer a permutação entre todas essas possibilidades. Por isso que nesse caso é a matriz de duplo encadeamento. Mas normalmente é chamado só de matriz de encadeamento. Por quê? Você vai cascateando aqui todas as possibilidades possíveis. Percebe, inclusive, no circuito que onde tem a bolinha aqui na linha, quer dizer que está curto-circuitado o fio. Onde passa direto não está curto-circuitado.
Então, por exemplo, como você olha aqui para essa daqui, ó, estou marcando ela aqui para vocês. Você vai ter a sua A barrado, B barrado, ela vem aqui, uma entrada vai nessa end, e depois você tem a C barrado, D barrado, vem aqui outra entrada na end. E aí no final você faz A barrado, B barrado, C barrado, D barrado. É a mesma coisa que você fazer o produto canônico, como se eu tivesse uma grande end aqui, e eu tivesse 4 notes na entrada, e eu ligasse aqui os fios do A, B, C e D. A questão é que essa forma aqui, como ela é mostrada na literatura, ela se aproxima mais da forma real, como é que é feito o circuito. Isso daqui é mais para você olhar, e se algum dia você ver isso, você não se assustar. Nossa, que circuito complexo. Não, não é complexo. Você vai ver, ele fez o quê? Antes eu tinha uma end de 4 entradas, e agora eu fiz o quê? Eu peguei 3 ends de 2 entradas. Então, como você pode ver aqui, eu só estou cascateando e me aproximando mais da realidade. Por quê? Na realidade, quando eu tiver meu CI também, e eu fosse fazer, por exemplo, uma matriz dessa na mão, utilizando CI, eu não ia ter uma end de 4 entradas. Eu ia ter um único CI, um único chip, que normalmente ele vai ter de 4 a 6 ends dentro dele. Então eu teria que ligar os pinos assim, nessa forma, entendeu? Então esse circuito aqui está mais próximo do que vai acontecer na realidade. Mas, apesar de mudar o nome, é a mesma coisa, é produto canônico, tá bom? Não se assuste. Bem, essa aula fica por aqui. Ah, Roberto, não vai fazer exercício? Não, porque essa parte aqui ela vai ser utilizada na hora do multiplex e demultiplex. A gente vai fazer bastante exercício com isso, tá bom? Então, os vejo na próxima aula. Muito obrigado, até mais.